E nós vamos conversar agora com quem trabalha lá na frente, na linha de frente no combate a essa doença, a doutora Stephanie Ritz, médica cardiologista do INCOR, da Rede DOR. Doutora Stephanie, muito boa tarde, seja muito bem-vinda ao 360. Senhora, você me ouve bem? Ouço bem, boa tarde, Kenzo, boa tarde, Glória, ouço bem. Doutora, eu queria começar perguntando a sua avaliação, doutora, para você que está na linha de frente ali, acompanhando todos esses pacientes. Essa situação que nós estamos vivendo agora, né, com o número de leitos de UTI em vários estados aí ocupados, a gente tem visto poucas vacinas ainda para a população e a gente tem visto atitudes de vários governantes aí de lockdown. Nós estamos vivendo, doutora, o pior momento da pandemia desde o início aqui no país? Sem sombra de dúvidas, Kenzo. O que a gente acabou de ouvir na reportagem que está chegando container para guardar os copos, quando tinha que estar chegando era container cheio de vacina, que era a grande esperança para a gente não viver o que a gente está vivendo. A gente teve esse tempo para se preparar. Quando alguém me pergunta, está tudo bem, eu não consigo nem falar, não está tudo bem, mas na medida do possível a gente está vivendo. Realmente a gente está vivendo a pior fase da pandemia. Quando a gente compara desde março, já tem mais um ano que a gente está nessa batalha e as coisas, por um momento, achávamos que tudo tinha ficado mais tranquilo e umas 2 semanas para cá, um aumento substancial que deixou todo mundo bem assustado. Doutora, eu queria te perguntar, vou te pedir, na verdade, para descrever para a gente um pouquinho desse trabalho na linha de frente no atual momento. O que vocês têm vivenciado nesse atual momento? Então, foi excelente essa pergunta. Assim, quem não entende e não está com algum familiar internado com a gente não tem noção que é uma guerra, porque é uma guerra que os pacientes são muito graves, os pacientes são muito dinâmicos. A pior é a reavaliação desses pacientes, elas são diárias. Não diária, ela é de minutos. Você chega de manhã, o paciente está bem, à noite ele já está com uma falta de ar, a gente já tem que pedir leito de UTI. Então, a gente está vivendo um número de pacientes, a gente está cuidando do número de pacientes muito maior. E parece não, é evidência já que antes a média de internação em UTI era de 12 dias, aumentou para 17 dias. Então, os leitos não rodam tanto. Os familiares, além dos pacientes que exigem um cuidado, os familiares dos pacientes com o coronavírus, eles sofrem uma angústia ainda maior, porque na maioria das vezes eles estão afastados dos pacientes e eles querem tal notícia, a gente queria poder falar com todo mundo o tempo inteiro e a gente não consegue. Às vezes outras demandas, outras ligações que a gente não consegue retornar, mas realmente é um momento de guerra que só quem está ali do lado do paciente, do dia a dia, consegue entender. Não está fácil mesmo. Já tem um ano e a gente estava feliz que parecia que tudo ia melhorar. Eu pensei que as coisas estariam mais calmas e a gente volta a viver um pesadelo ainda pior. É muito preocupante. Você tocou num ponto, doutora, super importante, que a gente parece que está vivendo um pesadelo tudo de novo. E assim, parece que todo o esforço que foi feito ao longo do ano passado não teria surtido efeito, assim, porque a gente está vendo números muito grandes de pessoas sendo infectadas ainda, com a nova cepa, com a antiga cepa. Doutora, para você que está na linha de frente ali, eu gostaria que você, assim como as pessoas em casa estão cansadas, assim, que as pessoas falam, eu estou cansada, eu não consigo mais fazer lockdown, eu não consigo mais ficar em casa, vocês que estão na linha de frente também estão cansados e precisam estar trabalhando, né? Eu gostaria que você desse esse depoimento para quem está em casa, para mostrar para quem esteja em casa de que o quanto é necessário que nesse momento as pessoas se guardem dentro de casa, evitem de fato aglomeração, evitem festas clandestinas, porque é pensar no próximo, é olhar para o coletivo, né, doutora? Com certeza, Kenzo, excelente pontuação. É vexaminoso, assim, eu tenho vergonha de quem fica frequentando festa escondida. Esses dias eu soube festa com mais de 150 pessoas, inclusive gente conhecida minha, eu não consigo nem atender mais a pessoa, porque é como se não entendesse, vivesse em um mundo paralelo, e às vezes a pessoa não pega, às vezes ela conseguiu, de alguma forma, pegou, acha que está imune, mas ela esquece que vai ter contato com os pais, com os avós, com as outras pessoas. Eu acho que é um desrespeito. Não é fácil ficar isolado, não é fácil quando se decreta uma fase vermelha, mas é tudo para um bem. É um período que a gente está pedindo assim, gente, paciência, fique em casa, são 14 dias. Depois as coisas, se Deus quiser, vão melhorar. Mas assim, é um pouco de consideração com o coletivo todo. A gente tem que pensar universal. Nunca na história do mundo, eu acho, as pessoas tiveram que ter um pensamento coletivo e pensar mais no outro do que em si. E algumas vezes algumas pessoas não pensaram em si próprias e acabaram, em caso de alguém mais jovem que saiu da curva,
vai para UTI, passa muito mal, acaba às vezes sendo entubado e ele vê a realidade. Mas os outros que acham que isso não vai acontecer com ele, eles não estão nem aí. Então, assim, são 14 dias para quietinho, para ter 14 anos, 200 anos pela frente. Então, assim, tenha paciência. Se você tem condição, assista um Netflix, vai ler um livro, vai fazer FaceTime com sua família, vai estudar, vai fazer qualquer coisa. Mas a gente está pedindo agora, assim, vamos com calma, população, porque a gente está vivendo um caos e se alguma coisa não for feita realmente, o sistema de saúde vai entrar em colapso e todo mundo vai perder familiar. É muito triste, assim. Realmente só cai a ficha quando tem algum conhecido seu que morre ou alguém da sua família que morre. Senão parece que a doença não existe. Por isso que muita gente acha que não deve divulgar, acha que a mídia está fazendo terror, está exagerando, mas infelizmente o brasileiro precisa ver, precisa entender, senão ele acha que não existe, que a doença não existe, não conheço ninguém que morreu, essa pandemia não existe não. E não é a realidade. Então vocês estão de parabéns por trazerem à tona tudo isso que a gente está vivendo, porque é a única forma da população se conscientizar. Doutora Stephanie, muito obrigado pelos seus esclarecimentos, pelas palavras, que eu acho que dão conforto também para quem já está cansado dentro de casa, para aguentar um pouco mais. Muito obrigado pelos esclarecimentos e seja muito bem-vinda sempre aqui no 360. Eu que agradeço. Boa tarde, Glória. Boa tarde, Kenzo. Boa tarde, doutora.